Certo e errado, bom e mal. Bom, a vida é cheia de dualidades, né? Mas tem uma no qual eu gostaria de conversar sobre aqui, que é sobre essa dualidade entre o sagrado e o profano. Se você quiser entender um pouco mais sobre qual que é a diferença entre o que é sagrado e o que é profano, e entender, né, também como poder tirar o melhor proveito desse entendimento, então bora lá que a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Bom, galera, aqui é o Felipe Brasil. É um prazer estar me conectando com todos vocês. Eu queria fazer esse vídeo aqui rapidinho porque eu recebi essa intuição, inclusive esse aprendizado, né, que é uma coisa que eu acho que eu precisava ter bem claro na vida, que é sobre essa diferenciação entre o sagrado e o profano, né, de modo também a que eu possa valorizar mais aquilo que é sagrado na minha vida. Bom, gente, de modo geral, na verdade, né, se a gente for olhar numa perspectiva mais ampla, toda a criação é sagrada, né? Tudo aquilo que é, né, de forma assim existencial é uma manifestação do divino. A gente pode olhar dessa forma e é a forma como eu escolho ver. Porém, realmente a gente tem que ter o discernimento, porque não é só porque tudo existe que a gente vai ter que necessariamente experimentar tudo. Tem coisas que são melhores para ser experimentadas, tem coisas que não são de tanta minha preferência. Por exemplo, dor eu prefiro não experimentar, né? Então, tem coisas que a gente vai escolher e para que a gente possa fazer boas escolhas é importante a gente ter esse discernimento do que realmente é importante, do que realmente é essencial, do que realmente é sagrado para nós e a gente passa também a discernir e escolher não mais ir para um caminho, né, das coisas erradas, das coisas profanas. Bom, de modo geral, né, gente, isso aqui é uma forma da gente entender duas coisas, né, digamos assim, dois vetores que o universo nos propõe. Nessa minha perspectiva que eu quero passar aqui para vocês, sagrado é tudo aquilo que nos leva de volta ao divino, tudo aquilo que nos leva de volta à nossa verdadeira essência, à nossa plenitude, ao nosso estado, né, máximo de espírito, onde está tudo bem, onde a gente está tranquilo, em paz, feliz e etc. Né? Agora, de modo semelhante, né, de modo equivalente, profano seria tudo aquilo que desvirtua a gente desse caminho, que faz com que a gente vá para longe daquilo que é pleno, daquilo que é saudável, daquilo que é feliz verdadeiramente, daquilo que está alinhado com a nossa essência. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso e começar a enxergar, ter esse discernimento na vida sobre o que é sagrado e o que é profano e realmente saber fazer boas escolhas, eu vou dar um exemplo aqui bem simples que foi a forma como a minha intuição trouxe esse aprendizado para mim. A forma é o seguinte, tá? É muito simples. Imagina que você tem as leis de trânsito, você precisa, né, para poder dirigir um carro, uma moto, enfim, você precisa, né, ir numa autoescola, aprender sobre as leis de trânsito, que é a forma como nós humanos criamos para nos organizar, né, de modo que a gente possa andar de carro, andar de moto e andar a pé também, onde tem carro e moto, de modo que todo mundo se organize, que todo mundo fique bem, né, que ninguém saia atropelando ninguém, de modo que a gente consiga realmente tirar o melhor proveito dessa mobilidade urbana, por exemplo, e que ninguém saia machucado, né? Enfim. Então, para usar isso aqui como exemplo, imagina que as placas de trânsito, por exemplo, você pode virar aqui, mas você não pode virar lá. As placas, elas servem para você poder se orientar, para você poder fluir para onde quer que você deseje ir, de modo onde todo mundo que estiver respeitando também as leis de trânsito vão estar em concordância com esse caminho. Então, se você estiver numa via que é de mão única, você vai ter a convicção, você vai ter a plena certeza de que você não vai bater em alguém que está indo contra você, porque é uma via de mão única. Então, se alguém estiver indo na contramão, a pessoa vai estar errada, né? Então, como é que a pessoa sabe qual é o melhor jeito, qual que é a direção certa dessa via de mão única? É ela ver na placa, né, ter o sinal ali. Então, para usar isso de exemplo, vamos entender que essas placas, tá, essas sinalizações de trânsito, elas seriam, digamos assim, mensagens, seriam caminhos sagrados, tá? Agora imagina, só para você entender um pouquinho, imagina que chega alguém ali que está muito louco das ideias e começa a pegar essas placas de trânsito e inverter elas. Então, ao invés da placa ali sinalizar que a via de mão única vai para lá,
às vezes ela sinaliza, não, vem para cá. E aí você tem duas sinalizações ali, você tem duas organizações, e aí você acaba, né, seguindo por um caminho, a outra pessoa segue por outro caminho e vai chocar ali o carro, vai poder causar um acidente, vai, sei lá, criar um trânsito infernal, né? Quem mora em São Paulo, nas grandes metrópoles, sabe que, né, é isso aqui para ficar um trânsito assim absurdo. Então, assim, quando você começa a criar um pouquinho de desordem que seja, você muda essa sinalização, você bota uma sinalização errada, você bota para ir para o caminho errado, a coisa já desanda. E não desanda só para você, desanda para você, para o outro e para todo mundo que está nesse sistema. Então, a gente tem que compreender, né, agora saindo um pouquinho desse exemplo e olhando agora para a nossa vida, né, para o mundo em que nós vivemos num sistema, em uma organização que sim, existem as leis universais, que essas são intransigíveis, não tem como a gente ir contra as leis naturais, mas a gente consegue ter também algumas regras morais, digamos assim, do que é certo e que é errado. Por exemplo, na minha consciência, né, acho que talvez na sua também, espero que sim, agredir, né, violentar, você agir com violência para com outra pessoa não é uma coisa legal. Como é que eu sei disso? Porque se alguém age assim comigo, eu não gosto. Se eu não gosto que ajam assim comigo, eu posso tirar a conclusão de que isso não é legal. Então, a gente tem que compreender que muitas vezes aquilo que vai levar a gente para o caminho certo é uma coisa muito óbvia, tal qual uma placa de trânsito que fala pra gente que pode ir por ali ou não pode ir por ali. Claro que tem morais aí, por exemplo, alguns sistemas, alguns dogmas, enfim, alguns sistemas mesmo que vão, culturas, né, diferentes, que vão falar, isso é certo, isso é errado. Eu acho assim que certo e errado, não existe certo e errado de verdade. Né? O que existe são as consequências das nossas ações. Só que se eu percebo, por exemplo, que eu sou gentil e eu sou legal com as pessoas, eu faço boas ações, isso me traz consequências boas, eu posso julgar isso, ser gentil, ser legal, como o certo. Entendeu? Eu dou a definição de certo para esse tipo de coisa porque tem uma consequência agradável para mim e para os outros. De modo semelhante, né, se eu faço uma coisa, se eu xingo alguém, essa pessoa me xinga de volta, me bate, ou sei lá, faz alguma coisa que para mim fica desagradável, fica uma coisa ruim, então eu posso perceber na consequência dessa ação, né, que isso é uma coisa que não é do meu interesse, daí eu julgo como errado. Você entende que não existe certo e não existe errado? A gente tem que viver a vida para a gente poder criar as nossas próprias noções de certo e errado. É claro que a gente, quando é criança, a gente é ensinado o que é certo e o que é errado. E às vezes o que nos é ensinado não é de verdade compatível com o que a gente sente, com o que a gente percebe na vida real. E a gente às vezes tem que mudar um pouquinho essas crenças, mudar esses parâmetros, para que a gente possa realmente viver uma vida coerente para nós. Tem que ser coerente para nós, não para os outros, na nossa vida, né? Então a gente vai sempre buscando seguir aquilo que para nós é sagrado. Né? Então aí a gente volta para falar daquilo que é sagrado. Sagrado vai ser para você tudo aquilo que faz sentido. E o melhor termômetro mesmo que você tem para saber se algo é certo, né? Se algo é sagrado, é algo que vai beneficiar a todos, incluindo você. Né? E não só você, né? Também a todos. Então, se alguma coisa tiver, alguma opção, algum caminho, alguma escolha que você possa fazer, vai fazer mal para você, ou vai fazer mal para outras pessoas, eu acho que esse é o termômetro que você tem de saber que isso não é tão sagrado assim, no sentido não de que isso não deveria existir. Tudo existe e tem um propósito maior, mas às vezes o propósito dessa possibilidade desse caminho existir é só para a gente poder perceber e ter uma clareza e lucidez de que a consequência dessa ação não é boa. Então a gente tem a possibilidade, a gente tem o livre-arbítrio de poder fazer a escolha que a gente quiser, mesmo escolhas ruins, mesmo escolhas ali, né, seguir caminhos profanos, né? Eu coloco bem entre aspas, como eu falei, isso tudo são julgamentos, né? De modo geral, tudo é sagrado, tudo existe para um propósito maior. Só que tem coisas que vão te gerar uma felicidade instantaneamente, que vão te levar realmente diretamente para um caminho, né, de maior vibração, de maior felicidade, de sentimentos elevados, pensamentos elevados, né, de abundância e prosperidade em todos os níveis da sua vida, e vão ter caminhos que vão te levar para um lugar de escassez, de sentimentos ruins, entendeu? De problemas, de conflitos. Então, a gente tem que ter essa noção de que aquilo que nos leva para esse lugar positivo, né,
é aquilo que a gente pode considerar sagrado. E isso tem um valor tremendo, né? O meu aprendizado, o universo, ele me trouxe essa intuição exatamente porque eu estava, assim, vivendo o melhor que eu poderia viver, só que eu não estava valorizando, né? E aí, conforme por exemplo, os meus próprios conhecimentos, né? Essas coisas que eu falo sobre consciência e tudo mais, começa a ser usado de uma forma distorcida, de uma forma que não faz bem, tá? Seja para a pessoa, para as pessoas ao redor dela, né, que está usando esse conhecimento, e isso já não está sendo, sendo usado de uma forma tão sagrada, está sendo profanado, né? Então eu percebi isso e eu, assim, tive essa noção realmente de que é importante dar valor para aquilo que, né, valorizar no sentido de resguardar mesmo, de zelar por aquilo que é sagrado, porque isso é importante, a gente precisa, né, de pessoas que fazem o bem, senão, mano, o mundo ia ser caos total, né? Claro que todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo faz o que quer, mas ainda bem que tem muitas pessoas aí, muitas almas, muitas, né, pessoas que estão aqui nesse planeta fazendo o bem, tá? Porque isso torna o mundo mais agradável. Seja você também essa pessoa que é luz, que é amor, que faz o bem, né? E não deixe de fazer o bem para você mesmo, tá? Não é só você fazer o bem para os demais, é você se incluir, porque você faz parte do todo também, beleza? Então o vídeo é esse, né? E para você que está aqui, chegou até aqui no final do vídeo, eu vou pedir para você não apenas se inscrever no canal caso não seja inscrito e deixar o like também, caso você tenha gostado do vídeo, mas eu convido você a conhecer um pouquinho mais sobre essa consciência, sobre sacralidade, sobre as nossas possibilidades, nossas escolhas e sobre como a gente pode surfar na vida, tá? De uma forma bem leve, bem elevada, com bastante consciência, com bastante empoderamento, através do curso da Magia da Energia. E o primeiro módulo desse curso você pode assistir já agora, está acessível, é só você clicar, tá? É só você clicar no link aí na descrição. Então agradeço demais. Aproveita, né, o que está disponível aí. É isso, é um conhecimento sagrado, eu vou agora valorizar com muito zelo, com muito amor tudo isso. E agradeço todos vocês que estão acompanhando esse canal, tá? Um beijo e fui!